Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor de São Paulo, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo, quero conversar com vocês sobre a chegada do Wellington Rato ao Morumbi. Já está praticamente decretado depois que o Fortaleza desistiu da contratação na noite de ontem, né? Tarde de noite de ontem. E o Atlético Goianiense, a partir daí, aceitou, né, a proposta do São Paulo. E o Rato é jogador do tricolor do Morumbi, né? Contra muitas expectativas, inclusive. E algo muito novo aí, né? Envolvendo essa contratação que nós não víamos em muitos. A gente não vê mais no futebol. Também aconteceu nessa contratação do Rato para o São Paulo. Fica comigo até o final. Eu vou falar das características do jogador. Eu vou falar da maneira como ele joga, os pontos positivos do Wellington Rato, também dos pontos aí negativos, né? Porque todo jogador também tem o seu outro lado. No final, gente, eu vou falar para você uma questão muito decisiva, muito importante, do porquê que eu acho que ele, a despeito de tudo que eu vou dizer aqui, né? No final aí, eu vou falar porque que, na minha opinião, o Wellington Rato pode ser um jogador importantíssimo para o São Paulo. Talvez a melhor contratação, Josa, sim, talvez a melhor contratação do São Paulo para 2023. Fique comigo até o final, que no final eu vou. Mas eu quero falar isso aí depois de fazer um apanhado sobre o jogador, né? De fato, como eu falei, é surpreendente essa contratação. É um jogador que teve em 2021, 2022 muito bons pelo Atlético Goianiense, né? Disputadíssimo no mercado depois do ótimo campeonato brasileiro que fez em 2022, né? Disputado por muitas equipes, disputado por Fortaleza, por Vasco, por inúmeras outras equipes também sondaram esse atleta, e também o São Paulo, né? O Grêmio também sondou esse jogador, e ele acabou parando aí no São Paulo. Uma vitória do tricolor em relação a essas outras equipes. E vamos falar então sobre a característica do jogador, do porquê que ele pode ser interessantíssimo para o tricolor. Antes, permita-me só falar que este vídeo tem o patrocínio da UAnXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu estou falando de uma casa de aposta que, de fato, faz toda a diferença no sentido de tratar você como consumidor, né? Uma casa de aposta que realmente, além de dar uma força aqui no canal, que também é muito importante, né? É o patrocinador aqui do canal, né? É muito confiável, não fica te boicotando na hora que você quer fazer um saque, né? Entrega rapidamente ali sem burocracia os seus lucros, enfim. Para você que curte uma aposta esportiva, é a grande dica aí que eu deixo da OneXBet, tá bom, gente? Se não é cadastrado aí, se não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado para você se cadastrar. Caso queira, volte aqui depois, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito e também para comunicar que vale a pena investir aqui neste canal. Tá bom, gente? É muito importante aí você fazer essas duas coisas, se cadastrar, pegar o código promocional e colocar lá também, para notificar para eles que vale a pena investir no nosso canal. Mas por que eu tenho que me cadastrar lá? Porque a gente vai ter grandes jogos aí, os grandes jogos já estão acontecendo, já estão de volta, né? Mas especialmente os jogos da Copa do Mundo, né? Essa etapa aí, a final aí, né? A semifinal e final da Copa do Mundo é realmente impressionante, né? Espetacular, é o grande momento da Copa. E nós vamos ter já jogos hoje e amanhã, né? Então a gente vai ter no dia de hoje a Argentina jogando contra a Croácia. Então é o jogo para o brasileiro secar mesmo os argentinos, né? E amanhã nós vamos ter a França contra Marrocos, né? Aquele debate do colonizado contra colonizador, a gente vai ter em campo amanhã também, né? Então, é jogo que vai ter muito dinheiro envolvido, vale a pena você pensar e fazer sua aposta nessas partidas aí, usando o OneXBet, né? Então, cadastre-se usando o link, dá essa força lá, coloca o código promocional também, dá essa força lá pra gente, tá bom, gente? Ok, fechando para isso, muito obrigado pela gentileza. Vamos falar então do Wellington Rato, que tem 30 anos, 1,72 m, né? É um jogador canhoto, né? Mas que sabe trabalhar muito bem com a perna direita, também usa muito bem a perna direita para driblar, né? Usa de maneira muito satisfatória a perna direita também para chutar. É isso mesmo. É isso mesmo. O Wellington Rato, gente, para vocês terem uma noção de como ele foi bem em 2022, ele teve uma média, uma nota aí no SofaScore da sua temporada em 2022 de 7,01, né? Ou seja, uma nota de 7 no SofaScore é de fato uma nota muito alta, vamos combinar. Uma nota bastante relevante para um jogador do Atlético Goianiense, mas um jogador no geral do futebol brasileiro em 2022. Uma grande nota, sem dúvida nenhuma, né? Ele joga pelo lado esquerdo do campo, né? Ele é um jogador que atua pelo lado esquerdo como ponta, ele é um jogador que pode também trabalhar pelo lado direito como ponta direita, sabe fazer muito bem as duas coisas, mas principalmente o lado esquerdo, né? É um jogador que
joga também como meia centralizado, partindo do corredor central. O curioso é que o Wellington Rato, embora seja um cara canhoto, quando ele chega na linha do fundo, ali perto da área, ele costuma fazer esse trabalho ali de cortar para dentro. Ele é um cara que pode ir para o fundo do campo? Pode, mas é um cara que preferencialmente ele sempre corta para dentro, mesmo quando está do lado esquerdo do campo. É interessante isso, porque geralmente o ponta canhoto, raramente ele faz isso, né? Geralmente ele é colocado de pé trocado no outro lado para fazer justamente esse trabalho aí de virar um meia, né, quando está perto da área. O Wellington Rato não precisa disso, ele pode virar esse meia trabalhando ali pelo corredor lateral esquerdo também, né? Ele dá profundidade para o jogo e também ele dá consistência ali, a qualidade também na meiuca ali, na proximidade da área, tá? Então tem essas características no jogador, é um raro caso de um canhoto que além de aprofundar campo, faz um trabalho de meia, né? Fazendo a diagonal, buscando ali o centro da área quando está se aproximando dela. Esse é um ponto interessante que pouco se fala do Rato. Ele teve 36 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Acho que 33 como titular, né? Absoluto, e 3 dele entrando aí, até porque questões de recuperação física entrando no decorrer do jogo, né? Teve 8 gols, 3 assistências, muitas pré-assistências e muitas jogadas que começam com ele, muitas jogadas que tem nele o pré-assistente também. Ele foi o 12º jogador, né, com mais passes decisivos no Campeonato Brasileiro, gente. Vou repetir para você. O Wellington Rato foi o 12º jogador com mais passes decisivos no Campeonato Brasileiro. Ele foi, dentre os pontas, um dos mais decisivos, um dos que mais criou jogadas decisivas para que terminaram em gols, né? Ou seja, nesse sentido, é um jogador muito participativo, né? Muito participativo, que participa demais, né, do jogo. É um jogador que também tem uma ótima recomposição, ele é um bom marcador e um bom jogador. Tem um time na hora de voltar, isso é muito interessante. Ele é um bom marcador, é um cara que recompõe muito bem, né? E é um cara que participa demais das jogadas. Ele participa muito da criação da jogada na origem, ele participa da criação da jogada fazendo ali um intermezzo, né? Recebendo essa bola e passando para alguém. Ele participa muito das jogadas também, finalizando-as e de maneira bastante eficiente, porque arremata bem com a perna esquerda, também sabe chutar, como eu falei, com a perna direita, e como o chute dele é muito bom, ele também é opção para cobrança de falta. Também guardou algumas bolas aí, alguns gols de falta na temporada, tá bom, gente? Algo de interessante no Rato que eu acho que vale a pena nós destacarmos. Ele é um cara que ele apresenta um grande controle da bola, né? É um cara que dribla bem, é um grande driblador, foi o 5º maior driblador do Campeonato Brasileiro, 5º maior jogador com dribles no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, né? É um cara que tem uma condução de bola muito boa pelo corredor central. É um cara, como eu disse, que conduz também muito bem ali pelos 2 corredores laterais, né? Tem condução de bola, a bola parece que gruda no pé dele, a bola não fica distante dos pés, o que na verdade favorece ali aquele esconder da bola, quando o cara quer esconder a bola, isso ajuda muito quando a bola está muito colada no pé dele e também facilita ali, dificulta muito, na verdade, para os zagueiros, para os marcadores adversários que tomem essa bola dele. O controle de bola do Wellington Rato é uma coisa para você notar, gente, é notável realmente, é muito diferenciado nesse sentido aí. E o cara que conduz muito bem a bola, escondendo essa bola, né, com essa qualidade de drible, sabendo a hora de aplicar o drible e tal, e sabendo a hora de passar, esse tipo de jogador é um jogador muito raro hoje no futebol brasileiro, tá bom? Particularmente dentre esses que jogam aqui no futebol brasileiro. Ele me lembra de alguns aspectos nesse sentido, tá? Guardadas as proporções, nesse sentido, ele me lembra um pouco o Arrascaeta do Flamengo, tá bom, gente? O esconder a bola é realmente bem interessante da parte do Wellington Rato, né? Então eu falei aqui de muitas características deles interessantes, né? É um cara, por exemplo, que o SofaScore elogia como dando uma nota 7 para ele, é um cara que trabalha no lado esquerdo, do lado direito e por dentro também, é um cara que faz gols, participa de pré-assistência e de assistência, é um cara que é muito participatiu na origem da criação do jogo, fazendo aqui a meiuca entre o cara que recebe e também o cara que passa ali para que o gol aconteça. É um cara que dribla, esconde a bola, protege a bola, conduz muito bem a bola. É um cara que volta atacando vários espaços. É um cara que tem praticamente ali uma intimidade grande com o terço final do campo, né? Joga no lado esquerdo, do lado direito, por dentro, voltando um pouco mais perto do bolão do meio de campo, um pouco mais à frente, sabe pisar na área também para concluir. Tudo isso aí é característica do Wellington Rato. Tudo isso. Então ele é um jogador fenomenal. Gente, eu estou falando das características do jogador. Agora, o que faz um jogador diferenciado não são apenas as características que ele tem no jogo dele. O que faz dele um jogador diferente é a execução dessas características. É isso mesmo. E é isso que difere muitas vezes o jogador, né, que tem uma grande carreira, daquele jogador que é mais ou menos meia boca.
É isso que faz com que muitos jogadores na várzea sempre sejam jogadores de várzea e não virem jogadores profissionais. Se você for profissionais, se você for para a várzea, você vai encontrar muitos bons jogadores, inclusive jovens. Por que esses caras não viram profissionais? Essa é a diferença, a execução. Você vai na várzea, vai encontrar um jogador que está detonando, você vai no final de semana, naquele mesmo jogo, e de repente o jogador já não detona, não consegue. Né? A absurda irregularidade, a dificuldade de executar sempre as suas boas características no seu jogo. Né? Aquele jogador que na várzea dá um passe fenomenal, todo mundo olha para ele e fala, que jogador espetacular. Mas todas as outras bolas que chegam nele ele não consegue passar bem, porque ele já não consegue executar. Mas fica guardado na cabeça aquele passe espetacular que ele deu, ou então aquele gol maravilhoso que ele fez. Né? Quanto à execução, isso também implica muita maturidade. E isso mostra a maturidade na carreira do jogador. Né? E o Wellington Rato, na verdade, ele desperta muito aí para o futebol mais competitivo, com condição de marcar, de assistir, de pré-assistir, e de ser muito competitivo e participativo no jogo, a partir de uma certa idade. Quando muito novo, ele não conseguia fazer isso. Né? Este é o grande momento, aparentemente, da carreira dele. É o momento em que ele está maduro dentro de campo. É um jogador, vamos deixar claro, e aí já falando dos pontos negativos do Wellington Rato. Ele nunca jogou num time grande. É um jogador que passou apenas por times pequenos. Isso pode realmente contar de forma negativa para ele, evidentemente. Né? É um jogador que não teve, portanto, esse grande desafio. É um jogador que nós não sabemos mais como é que vai reagir ao banco de reservas, se for para o banco de reservas, a partir do momento em que ele, na carreira dele, consegue ser um jogador participativo e interessante. Né? É um jogador que nunca sofreu uma certa pressão, como ele certamente vai sofrer no São Paulo. Né? Tudo isso aí a gente precisa combinar. Né? É um jogador que tinha ali praticamente um reconhecimento de quase taxado como craque no Atlético Goianiense. Era uma referência ao Atlético Goianiense total ali, e ele conseguia responder. Agora, no São Paulo, nós não sabemos se ele vai, por exemplo, sendo tido, né, sendo ali praticamente pensado como esse jogador aí, decisivo, que é isso que vai se cobrar dele. Nós não sabemos se ele vai dar essa resposta positiva também. Ele nunca sofreu esse tipo de pressão que ele vai sofrer no São Paulo, e este realmente é o ponto. Né? Um ponto para nós pensarmos. E isso tem muito a ver com a recepção do jogador. Né? Bom, gente, eu acho que em tese foi uma contratação muito interessante. Ela mostra a força do São Paulo, que ainda existe, mas essa força não vem necessariamente do São Paulo. Essa força vem da imagem que o São Paulo construiu ao longo do tempo. Não é da imagem do São Paulo atual, é da imagem do São Paulo do passado. Foi essa imagem do São Paulo construída por grandes craques ao longo dos tempos, grandes profissionais, grandes dirigentes também, né, que o São Paulo teve grandes dirigentes, né, e grandes jogadores, né, que praticamente atrai o Wellington Rato para o tricolor do Morumbi. Né? O jogador tinha o sonho de jogar no São Paulo, e era isso que eu queria falar com vocês. O jogador, para mim, o que há de mais interessante no Wellington Rato é justamente isso, a vontade dele de jogar no tricolor do Morumbi. Isso é muito raro no dia de hoje. Um jogador que prefere deixar de lado dinheiro, né, uma proposta melhor do outro clube, para jogar no clube que ele considera diferenciado. É um jogador que tinha proposta, um jogador que fez birra, que, assim, não abriu mão, realmente. O Atlético Goianiense, o Adson Batista, fez de tudo para ele aceitar a melhor proposta, ele não arredou pé e decidiu que ele ficaria ali no Atlético até o final, até os últimos dias, não sei o que tal, ou ele iria para o São Paulo. Isso é fenomenal, isso é fantástico. E acho que um jogador desse, a despeito de não ser nenhum craque, ele realmente precisa de uma grande recepção. Esse jogador merece que a torcida vá para o aeroporto buscá-lo. Ah, mas é o Wellington Rato, Josa. Não interessa. Não interessa. Né? Fizeram isso com o Pato. O que o Pato entregou para o São Paulo? Muito pouco. O Wellington Rato é um jogador que merece sim ser muito bem recepcionado no São Paulo. Porque é um jogador que disse sim para o São Paulo, quando muitos estão dizendo não. Né? É muito importante nós falarmos, nós destacarmos que há uma reação do São Paulo no mercado, está buscando sim alguns jogadores, mas eu ia fazer um vídeo falando de tudo isso e como é que ele jogaria no São Paulo, junto com outros jogadores, montando esse São Paulo com os reforços. Ficaria muito extenso esse vídeo, e eu deixei para fazer um vídeo sobre isso, como o Wellington Rato vai jogar no São Paulo com os novos reforços, no vídeo de amanhã, que vai sair às 10 da manhã nesse canal, para não ficar muito longo. Mas acho que este é o ponto do Wellington Rato, a despeito de ser o jogador, que você pode criticar, pode falar que não é um craque, não sei o quê, e tudo mais, aquela coisa toda, ele quis o São Paulo, como muitos não querem. É um jogador que chega no São Paulo com fome. Fome de bola, fome de reconhecimento, algo que a gente não vê mais em muitos jogadores, tanto de fora que chegam ao tricolor, como também jogadores que saem mesmo de Cotia. Né? A gente percebe que os jogadores que chegam de Cotia parece que não tem fome quando chegam no elenco principal, com raras exceções. O Rato é um jogador que chega com fome, com vontade de vencer, com vontade de entregar muita dedicação e muita luta para o tricolor do Morumbi. Então, em função de tudo isso aí, gente, eu acho que isso ajuda muito o jogador a se dar muito bem no tricolor do Morumbi. Agora, a ver a questão da adaptação, o Ceni precisa cuidar muito bem dele,
porque ele merece todo o carinho possível da comissão técnica do Tricolor do Morumbi e também do técnico Rogério Ceni. Para mim, nesse sentido, por tudo que envolve o Rato e a sua vontade de jogar no São Paulo, em tese, para mim, é uma belíssima contratação para o Tricolor do Morumbi para essa temporada de 2023. É isso.